O Centro de Treinamento Missionário Taquara apresenta Conversão e Justiça pela Fé. O tema de hoje é Perfeição de Caráter. A serva do Senhor nos diz em Atos dos Apóstolos, página 531, que Deus nos convida a alcançarmos a norma da perfeição e põe diante de nós o exemplo do caráter de Cristo. O Salvador mostrou, por meio de sua humanidade consumada por uma vida de constante resistência ao mal, que, com a cooperação da divindade, podem os seres humanos alcançar nesta vida a perfeição de caráter. Esta é a certeza que Deus nos dá de que também nós podemos alcançar a vitória completa. Oremos. Querido Pai, te pedimos agora uma compreensão mais elevada desse tema tão importante que é a perfeição de caráter. Convidamos mais uma vez o Teu Santo Espírito para ser o nosso professor e nosso guia. Em nome de Jesus. Amém. Ok, o tema de hoje, perfeição de caráter. Amanhã, prova número 7. Vai abranger o tema perfeição de caráter e oração, ok? E o capítulo para ler de Caminho a Cristo é o capítulo número 11, que fala sobre oração. É chamado O Privilégio de Falar com Deus. Caminho a Cristo, capítulo 11. Então, nós vamos estudar dois temas hoje: perfeição de caráter e oração. Há uma citação do livro Caminho a Cristo que a semana passada eu fiquei de passar para vocês a referência, quando nós estávamos falando sobre justificação pela fé. A pessoa que é justa é a pessoa que vive em harmonia perfeitamente com todos os requisitos de Deus. Sendo que nós não alcançamos essa justiça, nós precisamos de justificação pela fé em Cristo. Cristo, nosso substituto, viveu uma vida perfeita, morreu e imputa em nossa conta seus méritos, sua vida de obediência, porque ele tomou sobre si a morte. Agora, a irmã White fala, em Caminho a Cristo, páginas 61 e 62, que a condição da vida eterna é hoje exatamente a mesma que sempre foi, a mesma do paraíso, antes da queda de nossos primeiros pais. Perfeita obediência à lei de Deus. Perfeita justiça. É do capítulo Uma Nova Pessoa. Para vocês que estão procurando, capítulo 7. Está já para o final do capítulo. A condição da vida eterna é hoje exatamente a mesma que sempre foi, a mesma do paraíso, antes da queda de nossos primeiros pais. Perfeita obediência à lei de Deus, perfeita justiça. Como é que essa citação nos ajuda a compreender melhor o tema que nós estudamos a semana passada de justificação pela fé? É o seguinte: a morte de Cristo revela que Deus não rebaixou as normas para salvar o homem. Hoje, a teologia popular ensina que para Deus salvar o homem, ele rebaixou a norma para alcançar o homem em seu estado pecaminoso. Mas não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que ao invés de Deus rebaixar a norma para alcançar o homem lá embaixo, Deus eleva o homem para ele alcançar a norma lá em cima. A cruz ensina isso. Sabe por quê?
Porque se fosse tão fácil Deus rebaixar a norma para encontrar o pecador lá embaixo, Cristo não precisaria de ter morrido. Cristo morreu para que Deus não tivesse que rebaixar a norma. A condição da vida eterna continua sendo a mesma. Perfeita obediência à lei de Deus. Mas nós não alcançamos isso. Então, qual é a solução sem rebaixar essa norma? Cristo vive uma vida perfeita, morre em nosso lugar e imputa sua justiça em nossa conta. Mas agora vem a responsabilidade de viver em harmonia com a luz que um recebe, para que essa norma continua não precisando de ser rebaixada. Então, Deus ele envia o Espírito Santo para manter o pecador vivendo a norma que Deus estabeleceu. Então, a cruz de Cristo, ela revela exatamente o oposto do que hoje popularmente é ensinado. A cruz de Cristo ensina que Deus vai elevar o homem. Então, o homem está aqui embaixo. E a norma de Deus, a justiça, está aqui em cima. Nós pecamos e destituídos estamos da glória de Deus. Agora, Deus não vai eliminar a necessidade de alcançar a justiça. Ele não vai rebaixar a norma. Cristo morre justamente para mostrar que Deus jamais faria isso. E Ele está disposto a mostrar a justiça dele de tal forma que Ele até envia o seu Filho para morrer, para pagar o preço dos pecados dantes cometidos do ser humano, através do arrependimento e a confissão. Então Deus revela a sua justiça assim. E Ele protege a integridade de sua lei ao mesmo tempo. Então Ele é justo e justificador daquele que tem fé em Cristo. É isso que Paulo fala em Romanos 3. Deus é justo e justificador. Como é que Ele consegue ser justo e justificador ao mesmo tempo? Só Cristo morrendo. Porque se Deus fosse justificar o pecador sem Cristo morrer, Ele seria misericordioso, mas não justo. Deu para entender? Vocês estão acompanhando o raciocínio? Se Cristo fosse justificar ou perdoar o pecador sem Jesus morrer, Ele seria misericordioso, mas não justo. Para Ele ser justo, ou o homem tem que morrer para pagar o preço de seu pecado, ou alguém que não pecou tem que morrer por ele para pagar o preço do pecado dele. É como se eu tivesse sendo dono de uma loja no Rio de Janeiro. E um fiscal está andando pela minha rua, fiscalizando as lojas. E a lei é clara, é específica, e ela deixa claro para o fiscal como ele deve avaliar as lojas. Aí ele vai dentro de uma loja e vê o que está errado. E então ele escreve as multas para aquela pessoa. Aí ele vai dentro da próxima loja e é um amigo dele, dono da loja, também com coisa errada. Ele quer ser misericordioso. Então o que ele vai fazer? Ele vai desconsiderar os problemas dentro daquela loja. Se ele for misericordioso
e não multar aquele dono, ele está sendo injusto. Agora, se ele quiser ser misericordioso e justo ao mesmo tempo, o que ele teria que fazer? Multar e fazer o quê? Ele pagar a multa. Ele tem que multar e pagar a multa. Se ele só desconsiderar, ele está rebaixando a norma estabelecida pelo Estado ou pela prefeitura, que for. Agora, se ele for fiel à lei, ele tem que multar, e se ele quer ser misericordioso mesmo assim, então ele mesmo tira do bolso dele e paga. Ele se sacrifica pelo seu amigo. Porque senão, aquele que foi multado lá na primeira loja vai chamar ele de quê? Injusto. E é assim que Satanás faz. Satanás, ele olha para o pecador e fala para Cristo, não, ele é meu, pecou, é meu. Se ele for para o céu, também posso ir. Qual é o argumento de Cristo? Eu morri por ele, e agora olha para a vida dele e vê se você consegue achar defeito. Ele não pode apenas também dizer, eu morri. Porque tudo bem, você morreu, mas ele continua pecando, ele continua transgredindo, rebeliando contra a luz. Então ele continua sendo meu. Então, o argumento de Cristo não pode ser apenas, eu morri. Faz parte da argumentação, isso é justificação. Mas eu morri e olha para a vida dele. Pode testar, igual ele fez com Jó. Eu vou até retirar minha proteção, vai lá e toca para você ver como ele é fiel a mim. Como ele revela o meu caráter, não o seu. Se ele tem o selo do seu caráter, aí tudo bem, ele é teu. Mas se ele mostrar o selo do meu caráter, é meu. Assim foi com Moisés. Cristo ia ressuscitar Moisés, Satanás veio e falou, não pode ressuscitar porque ele é meu. 2 argumentos. O sacrifício do meu filho, e ele se arrependeu de seus pecados, e ele me deixou eu o preservar na santidade. Esse foi o argumento de Cristo. E assim será com todos nós. Se não fosse pela morte de Cristo, Cristo seria misericordioso, mas não justo. Entendeu? Agora é por isso que a irmã White fala que na cruz a justiça e a misericórdia de Deus se uniram. Você não pode separar a justiça e a misericórdia de Deus. A teologia popular quer separar os dois. Você não pode separar a graça e a lei de Deus. Elas estão unidas. Você não pode separar a justificação e santificação. Elas são unidas. É impossível. Quando você separa uma da outra, você tem uma teologia desequilibrada e uma experiência cristã deformada. São princípios fundamentais que nós precisamos de lembrar. Então, baseado nisso, você poderá compreender melhor o que a irmã White quis dizer aqui em Caminho a Cristo. A condição de vida eterna é hoje exatamente a mesma que sempre foi. Perfeita obediência à lei de Deus. Então, Deus não mudou. O que Ele espera de você hoje é o que Ele esperava de Adão no Éden. Perfeita obediência. Mas, Senhor, eu não obedeci perfeitamente. Eu vivi assim, eu fiz assim, assim. Deus fala, tudo bem. E como é que você vê essa vida passada? Eu abomino essa vida. Veja o meu filho morto por você na cruz do Calvário. Aceite seu sacrifício pela fé. Você é justificado. Agora deixa eu morar em teu coração para te ajudar a permanecer com esse intuito de fazer a minha vontade.
Assim, Deus ele não rebaixa a sua norma. Então, vamos estudar o que é perfeição de caráter. É o nosso tema hoje. Página 47. Página 47. Mente, Caráter e Personalidade, volume 2, página 527. Cristo assumiu a humanidade e suportou o ódio do mundo para que pudesse mostrar aos homens e mulheres que eles podiam viver como? Sem pecado. Que suas palavras, suas ações, seu espírito podiam ser santificados a Deus. Podemos ser cristãos, qual é a próxima palavra? Perfeitos, se manifestarmos em nossa vida esse poder. Medicina e Salvação 253. Nossa obra é procurar alcançar em nossa esfera de ação a perfeição que Cristo alcançou em sua vida terrena, em cada aspecto de sua personalidade. Ele é nosso exemplo. Em todas as coisas devemos procurar honrar a Deus em caráter. O ficar diariamente aquém dos reclamos divinos constitui perigo para a salvação de nossa alma. Precisamos compreender e apreciar o privilégio de que Cristo nos investe e mostrar nossa determinação de alcançar a mais elevada norma. Devemos confiar inteiramente no poder que Ele nos promete dar. Próxima citação, exaltai-o. 124. A ordem, portanto, sede vós perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celeste, nunca teria sido dada se não houvessem sido tomadas todas as providências pelas quais pudéssemos tornar-nos tão perfeitos em nossa esfera como Deus é na sua. Nós vamos daqui a pouco estudar o que é ser perfeito em nossa esfera. Mas aqui a irmã White está falando, olha, se não fosse possível nós sermos perfeitos, alcançarmos a perfeição, nunca teria sido dada essa passagem. Cristo afirmando em Mateus 5,48. Ok. Orientação da criança 162. É uma pergunta que vai cair na prova. Veja bem. A germinação da semente representa o começo da vida espiritual. E o desenvolvimento da planta é uma figura do desenvolvimento do caráter. Muito bem, vamos abrir nossas Bíblias em Marcos, capítulo 4, para nós estudarmos um pouco essa parábola. A irmã White fala que essa parábola, ela nos ensina a respeito do desenvolvimento do caráter. E essa parábola, ela nos ensina o que significa, biblicamente, caráter perfeito. Ela fala que a germinação da semente é o começo da vida espiritual. E o desenvolvimento da planta, uma figura do desenvolvimento do caráter. Marcos 4, 26 a 29. Cristo dizia: o reino de Deus é assim como se um homem lançasse semente na terra e dormisse, e se levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como. Ou seja, o desenvolvimento da planta é um mistério. A germinação da semente é algo que o homem não pode explicar.
Nessa parábola, a semente representa a palavra de Deus, que gera no ser humano uma nova vida espiritual. Então, quando a semente foi lançada na terra, a terra representando o caráter do homem, a semente ela passa por um processo de germinação. Aí brota primeiro a erva, depois a espiga, por último o grão cheio na espiga. Então aqui ele está comparando esse desenvolvimento do caráter com o milho. Vamos usar o exemplo do milho então. Quando você planta a semente no solo e nasce aquela plantinha bonitinha, como ela é em sua esfera? Perfeita. E ela já é o que você quer que ela seja? Quando você vê que ela não é o que você espera dela, o que você faz com ela? Você começa a bater nela. Por que você não está perfeita? Começa a chutar, começa a maltratar a plantinha, começa a reclamar dela. Alguém aqui já plantou milho? Já plantou milho, Antônio? E quando você vê a germinação da semente, ou seja, o resultado que é a plantinha nascendo, o que você acha? O que você pensa? É uma coisa boa ou não? Você fica com raiva da plantinha porque ela ainda não produziu fruto? Você sabe que ela está onde ela deveria estar naquele nível, naquela fase de seu desenvolvimento. Mães, quando você vê uma criança de 2 anos, ainda não fala direito, ainda não anda ou corre direito, ainda não raciocina direito, você começa a castigar porque ela está mostrando essas imperfeições. Você sabe que ela está onde ela deveria estar naquela fase de seu crescimento. Uma criança na 3ª série, ela não pode alcançar, ou não se pode esperar dela, em termos de raciocínio e capacidade mental, de uma pessoa que esteja na faculdade estudando medicina. Ela não consegue alcançar mentalmente o mesmo nível de uma pessoa mais desenvolvida. Isso quer dizer que um é mais inteligente do que o outro? Como é que você mede a inteligência de uma pessoa? Pode uma criança de 5 anos ser mais inteligente de um homem de 20? É possível? Inteligência é conhecimento? Você mede a inteligência de uma pessoa baseado na quantidade de informação que ela tem em sua cabeça? Você não deve. Uma criança de 5 anos pode ser mais inteligente que um homem de 20. Jesus teve inteligência. Jesus teve inteligência. Agora, a ilustração que eu estou dando é para vocês entenderem que o desenvolvimento do caráter perfeito, não depende de quantidade de luz que uma pessoa possui, mas o que a pessoa faz com a luz que ela tem, o que chegou até ela. Uma criança de 5 anos pode ser mais inteligente do que um homem de 20, apesar de que o homem de 20 pode saber muito mais, porque anos de vida proporcionou oportunidade de conhecer mais. Mas isso não quer dizer que ele esteja mais inteligente. Por quê? Se essa criança continuar no ritmo que ela está, quando ela estiver com 20 anos, ela vai estar muito mais desenvolvida mentalmente do que esse homem de 20. Mesmo ele, com 15 anos de mais idade, ele já tenha mais conhecimento. Isso não é uma forma de medir
inteligência. Da mesma forma, a quantidade de luz que uma pessoa possui não é uma forma de medir se ela tem um caráter melhor ou não. Uma pessoa que guarda o domingo, ela pode ter um caráter mais semelhante ao caráter de Cristo do que uma pessoa que guarda o sábado. Uma pessoa que come carne de porco pode ter um caráter mais em harmonia com o caráter de Cristo do que uma pessoa que é vegetariano. Porque a pessoa que come carne de porco e guarda o domingo e acredita que quando morre a alma vai para o céu, talvez ela não tenha muita luz, mas a pequena luz que ela tem, ela abraça, demonstrando um amor puro e genuíno para com Cristo, um coração renovado, uma atitude para com Deus de reverência e amor. E uma pessoa que guarda o sábado, devolve o dízimo, vegetariana e faz muitas coisas boas, mas com toda a luz da Bíblia e do Espírito de Profecia, ela vai escolhendo as partes que são mais convenientes a ela. E com toda aquela luz, mesmo obedecendo mais mandamentos do que outra pessoa, Deus pode olhar para aquela pessoa que guarda o domingo e come carne de porco e até bebe vinho e acredita que a alma vai para o céu e olha para a pessoa e diz, ela tem um caráter melhor do que essa. Isso é possível, porque perfeição de caráter não é ausência de pecado na vida. Perfeição de caráter não é ausência de pecado na vida. É viver em harmonia com a luz que tem. Martinho Lutero, ele morreu em Cristo e aguarda a ressurreição. Caráter perfeito. Por quê? Porque guardava o sábado e era vegetariano? Não. Porque a luz que alcançou a ele, ele abraçou e viveu em harmonia com ela, pela graça e o poder de Deus. Quando ele descobria que ele estava errado, ele tinha uma atitude para com Deus de humilhação e disposição de obedecer tudo que Deus mostrava. Isso é perfeição de caráter. Não é ausência de pecado. Na medida que a luz vai chegando, aquele que tem um coração perfeito para com Deus, ele vai abraçando. É isso que Cristo está dizendo aqui, nessa parábola. Ele está descrevendo aqui, através da ilustração ou do símbolo da semente, da erva, a espiga e o grão, crescimento espiritual de uma pessoa que esteja em harmonia, ligada com Deus, desenvolvendo o caráter de Cristo. Verso 29 ele fala, e quando já o fruto se mostra, mete-se logo a foice, porque está chegada a ceifa. Agora, vamos ler o resto da citação, que está aqui em Orientação da Criança, página 162. A planta ou deve crescer ou morrer. Ou seja, se a planta está crescendo, isso quer dizer que há vida. Se ela deixa de crescer, ela está morta. Como é que isso se aplica à vida espiritual? No momento em que a pessoa recebe uma luz e ela rejeita essa luz, ela está morta, ela está se desligando de Cristo. Dizer sim para o erro, ou para o pecado, ou para aquilo que Deus condena, é dizer não para Cristo. Assim como seu crescimento é silencioso e imperceptível, mas contínuo, assim é o crescimento do caráter.
Nossa vida pode ser perfeita em cada estágio de seu desenvolvimento. Contudo, se o propósito de Deus para conosco se cumpre, haverá constante progresso. Agora eu queria que vocês colocassem uma estrelinha na próxima citação, Parábolas de Jesus 69. Vocês vão precisar de memorizar essa citação, palavra por palavra. Com certeza vocês já ouviram essa passagem da irmã White. Quando o caráter de Cristo se reproduzir como? Perfeitamente em seu povo, então virá para reclamá-los como seus. O que Cristo está aguardando, esperando, não é uma lei dominical, não é o Papa ter uma amizade melhor com o presidente dos Estados Unidos, não é o movimento ecumênico se fortalecer cada vez mais, não é terremotos, fomes, terrorismo e outros desastres como furacões e tornados. Não é isso que Cristo está esperando. Cristo está esperando para ele poder voltar à perfeição de caráter de seu povo, à reprodução perfeita de seu caráter nos seus servos. Por favor, memorizem essa citação para a próxima prova. É curta, mas poderosa, objetiva e clara. Muito bem. Vamos abrir novamente a palavra de Deus. No livro de Gênesis, capítulo 6. Nós vamos ver que na Bíblia nós temos vários exemplos de homens que Deus considera homens perfeitos, caráter desenvolvido perfeitamente à semelhança de Cristo. Gênesis 6:9, descrevendo Noé, a Bíblia diz: Noé era homem justo e, qual é a próxima palavra? Perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus. Isso não necessariamente significa que o homem esteja sem pecado em sua vida. Isso quer dizer que o homem está em harmonia com a vontade de Deus revelada. Agora, quando o homem tem todo o conhecimento, se Deus revela toda a luz para aquela geração, ou para aquele indivíduo, dependendo de sua capacidade de compreender e crescer no conhecimento, pode ser que o homem esteja sem pecado perante a presença de Deus. Mas o que Deus considera no juízo é sua fé nos méritos de Cristo para justificar e também disposição de viver em harmonia com toda a luz revelada pela graça e o poder que Cristo oferece pelo Espírito Santo. Para Deus, no juízo, isso vai valer. Integridade de coração, atitude perfeita para com Deus. Nem sempre Deus revela toda a luz para todos os homens em uma geração. Isso não quer dizer que homens não podem ser salvos por ele. Raabe é uma pessoa que é um exemplo desse princípio. Tiago fala da fé de Raabe, mas Raabe nem conhecia que mentir era errado. Mas a atitude dela para com Deus, de acordo com a luz revelada, é o que vai valer no juízo, quando ela for julgada. Gênesis 17:1. Gênesis 17, verso 1. Sendo, pois, Abraão
da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe: Eu sou Deus Todo-Poderoso. Anda em minha presença e ser o quê? Perfeito. Então a perfeição de caráter foi uma norma que Deus estabeleceu para o seu servo Abraão. 2 de Samuel 22, 33. 2 de Samuel 22, 33. Deus é a minha fortaleza e a minha força, e Ele perfeitamente desembaraça o meu caminho. 1 de Reis 8:61. 1 de Reis 8:61. E seja o vosso coração inteiro. E essa palavra inteiro, muitas vezes do hebraico para o português, é traduzida perfeito. Coração inteiro, íntegro, é a atitude para com Deus que revela a perfeição de caráter. Ou seja, o coração totalmente submisso à vontade de Deus revelada. Esse ponto ficou claro? 1 de Reis 15, 14, falando de um rei de Judá. 1 de Reis 15, 14. Os altos, porém, não foram tirados. Falando do rei Asa. Os altos não foram tirados. Todavia foi o coração de Asa reto para com o Senhor todos os seus dias. Palavra reto, da mesma palavra traduzida lá inteiro, em 1 de Reis 8, e às vezes perfeito. Veja bem, Asa, ele não fez toda a reforma que podia ser feita naqueles dias. Mas para Deus ele fez o que estava dentro dos limites dele. Assim foi também com Martinho Lutero, Zwingli, Calvino e outros reformadores. Inclusive o próprio Guilherme Miller nunca guardou um sábado. Ou seja, se nós estivéssemos lendo na Bíblia a respeito de Guilherme Miller, talvez nós iríamos ler, como está aqui, a respeito de Asa. Os altos, porém, não foram tirados, ou seja, ele não eliminou todas as abominações da Igreja Católica em sua prática, em sua teologia, porque ele continuou reverenciando o domingo, porém, foi o coração de Miller reto para com o Senhor. Deu para entender? Assim Deus, ele julga o homem. Assim Deus, ele vai, no juízo, revelar para o universo que os redimidos são dignos de entrarem no céu. Ele vai mostrar, olha a atitude, olha a disposição, olha a sinceridade, olha a integridade do meu servo. Na luz que chegou até ele, ele andou em harmonia. Eu sei que ele não guardou o sábado, eu sei que ele comeu carne de porco, mas ele nunca soube, nunca chegou até ele. Então, por essa luz não chegar até ele, comer carne de porco e guardar o domingo não revela uma atitude de rebelião. Na realidade, nós temos dois caráteres que nós podemos demonstrar.
ou o caráter de Satanás, ou o caráter de Cristo. O caráter de Satanás revela rebelião contra a vontade de Deus. O caráter de Cristo revela submissão à vontade de Deus. Quando a luz chega e eu rejeito, eu tento justificar a minha desobediência, eu de alguma forma tento evitar o dever de cumprir a vontade de Deus, eu estou revelando rebelião em meu caráter, ou seja, estou revelando em meu caráter o selo de Satanás. Agora, se a luz chega e eu me submeto a ela, eu estou revelando no meu caráter o selo de Cristo. No juízo, isso vai importar, é isso que vai valer. Se o nosso caráter tiver o selo do caráter de Satanás, ele vai reclamar nós como seu. Se nós tivermos o caráter de Cristo, ele vai nos reclamar como seus. Vamos abrir em Salmos 18:32. Salmos 18:32. Deus é o que me cinge de força e aperfeiçoa o meu caminho. É Deus que nos capacita a alcançar a perfeição. Cristo fala em Mateus 5:48, sede-vos perfeitos, assim como vosso Pai é perfeito. Para o jovem rico, Cristo falou assim, Mateus 19:21. Mateus 19:21. Disse-lhe Jesus, se queres ser, qual é a próxima palavra? Perfeito. Espera até eu voltar. É isso que ele fala? Vai, vende tudo que tens e dá-os aos pobres. E terás um tesouro no céu e vem e segue-me. Então, é algum ídolo, é algum pecado acariciado, é algum hábito, é algum traço de caráter que a gente não quer eliminar, nós não estamos dispostos a reconhecer que isso não presta, que não é para nós retermos, é para entregar para Deus, e isso impede o desenvolvimento da plantinha. Ou seja, a semente, ela passou pelo processo de germinação, mas chegou um momento que ela não cresce mais, porque existe um pecado acariciado. Isso impede perfeição de caráter. João 17:23. João 17:23. Eu neles e tu em mim. Então, aqui Cristo está falando a respeito da união da igreja. Qual é o segredo? Cristo em nós, Cristo no Pai. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade. A igreja triunfante é uma igreja unida perfeitamente. Hoje não existe união perfeita. Não existe na igreja, não existe nas igrejas, não existe na liderança da igreja, não existe no ministério de sustento próprio, não existe. O que traz desunião? Defeitos de caráter, diferença em pensamento, em filosofia, em teologia. Agora, Cristo vai ter uma igreja triunfante. E o segredo de uma igreja triunfante
Ou uma igreja perfeita em união é uma igreja que tem membros que estão refletindo perfeitamente o caráter de Cristo. Isso já foi alcançado no dia do Pentecoste. 120 orando, confessando os seus pecados e se reconciliando um com o outro, preparando assim o coração para receber o derramamento da chuva serôdia. Cristo quer realizar essa mesma obra de novo em sua igreja. Página 48 da apostila. Terceiro parágrafo ou citação, Atos dos Apóstolos, página 531, a serva do Senhor diz assim: Deus nos convida a alcançarmos a norma da perfeição e põe diante de nós o exemplo do caráter de Cristo. O Salvador mostrou, por meio de sua humanidade consumada por uma vida de constante resistência ao mal, que, com a cooperação da divindade, podem os seres humanos alcançar nesta vida a perfeição de caráter. Esta é a certeza que Deus nos dá de que também nós podemos alcançar a vitória completa. Qual é a garantia que nós temos, ou a certeza que Deus nos dá, que também podemos alcançar a vitória completa ou perfeição de caráter? Baseado nessa citação? A vida de Cristo. Uma vida revelada dia a dia por uma constante resistência ao mal com a cooperação divina. Parábolas de Jesus 331. Cristo, porém, não nos deu garantia alguma de que é fácil alcançar perfeição de caráter. E muitos concluem, portanto, que é impossível, porque não é fácil, porque não acontece do jeito que querem. Deus não toca as pessoas com uma varinha de mágica para transformar o caráter. Ela fala aqui, o caráter perfeito não se herda. Não o recebemos por acaso. Quero que isso fique gravado, fixado. Olha, o caráter perfeito não se herda, não vem por acaso. Não é eu aceitei a Cristo, eu me uni à verdade presente, agora eu vou ter um caráter perfeito. Não, é justamente isso. A luta está agora começando. Você se alistou no exército e você agora entrou no campo da batalha contra o eu. O caráter nobre é ganho por esforço que? Individual, mediante os méritos e a graça de Cristo. Deus dá os talentos e as faculdades mentais. Nós formamos o caráter. É formado por combates árduos e relutantes com o próprio eu. As tendências herdadas devem ser banidas por um conflito após outro. Devemos esquadrinhar-nos detidamente e não permitir que permaneça traço algum incorreto. Muito bem. Última citação. Página 49. Conselhos sobre o regime alimentar 153. Deus nos toma a mão da fé e a leva a apoderar-se firmemente da divindade de Cristo, a fim de atingirmos a perfeição de caráter. Eu acho que não resta dúvida em nossas mentes que é algo que Deus quer que nós alcancemos. Agora, como? Primeiro, crer que é possível. Se Deus pediu, se Deus chamou a alcançar essa elevada norma, Ele vai capacitar.
Mas não é apenas crer e achar que Deus vai fazer uma transformação mágica. Crer que Deus pode e agora cooperar e lutar diariamente. Aceitar as disciplinas diárias que Ele vai nos trazendo através das circunstâncias desagradáveis. Vocês sabiam que o sofrimento é uma ótima receita para nos ajudar a desenvolver um caráter cristão? 1 de Pedro 5,10 fala isso. 1 de Pedro 5,10. Vamos concluir o assunto da perfeição de caráter por aqui. 1 de Pedro 5,10. E o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória. Deus nos chamou em Cristo para o quê? Ou seja, Deus nos chamou para alcançar o caráter de Cristo. Depois de haverdes o quê? Padecido o quê? Um pouco. Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. Então, Deus vai fazer isso tudo, mas nós vamos sofrer um pouco. O que é esse sofrimento? Sofrimento é negar a nossa própria vontade, que isso dói às vezes. Quando você quer falar alguma coisa para alguém que te fez mal, e você ter que engolir as palavras, isso é sofrimento. Sofrimento de não fazer a nossa própria vontade. Isso é o sofrimento que Deus exige de nós, que vai nos ajudar no desenvolvimento do caráter de Cristo em nós. Oremos. Senhor nosso Deus, Criador dos céus e da terra, te agradecemos por esse tema tão importante, pela compreensão da perfeição de caráter. Sabemos, Senhor, que Tu és um Deus verdadeiro, Tu não mentes. Então te pedimos para que se cumpra em nossas vidas isso que Tu nos pedes, que nós possamos ser perfeitos como Tu és perfeito. Em nome de Jesus. Amém.